Isso é o cristianismo. Beleza, agora o que tudo isso tem a ver com os 50 anos dessa comunidade? Primeira coisa que eu pensei foi que os discípulos de Jesus, do dia para a noite, eles tiveram que se tornar, eles entenderam que agora a bola estava, com eles, e eram eles que iam ter que tocar esse negócio. Jesus fisicamente não estava mais entre eles. Agora eles iam ter que serem os líderes desse negócio, eles iam ter que deixar de ser os alunos e serem os professores. E aí, da mesma forma, com os pioneiros dessa comunidade, gente comum, que estava lá caminhando com Jesus, e de repente eles se sentiram chamados, se sentiram desafiados a serem líderes dessa igrejinha, dessa comunidade que estava nascendo aqui. Agora, você acha que eles se sentiam preparados? Certamente não, Manel. Você acha que eles se sentiam prontos para esse negócio? Em um dos vídeos, me chamou a atenção o Marcos falando que ele viu seus pais começarem a trabalhar intensamente no ministério do dia para a noite. E isso aconteceu com muita gente. Todo mundo que estava envolvido nesse processo. Agora, você não é mais somente ovelha, você é parte da liderança. Você é responsável pelos caminhos, pelas escolhas que essa nova comunidade vai ter, vai nascer. Igual aqueles 11 primeiros. Eles pensaram, as pessoas, aqueles 11, e os que começaram essa comunidade pensaram, agora é minha vez. E eles foram com a cara e a coragem. Quando aqui era tudo literalmente mato. Chegar hoje aqui com asfalto bonitinho é da hora. Mas 50 anos atrás, malandro, o bagulho devia ser louco. É ou não é? Coragem de vir para cá. Bora lá, que tal plantar uma igreja num lugar longe pra caramba? Vamos. E deu certo, olha que loucura. É sensacional isso. Por isso nós estamos aqui. E eles fizeram tudo isso na geração deles. Só que tem uma coisa, agora é a nossa vez. Qual é o próximo desafio nosso? Qual é o seu próximo desafio como parte dessa comunidade? Talvez você não se sente preparado também, mas eu tenho certeza que eles não se sentiam. Agora é a nossa vez. O que nós vamos fazer porque a gente sente que Deus está nos chamando para fazer? É doideira pensar que de Diadema a gente vai plantar uma igreja em Manaus, mas está acontecendo. É doideira plantar uma igreja lá no Eldorado, mas está acontecendo. Graças a Deus, vamos em frente, é a nossa vez. Nós estamos com a bola agora, vamos fazer igual o Oreia, vamos levar o time para frente. O que Deus está te chamando para fazer? Séria essa pergunta agora para você. O que Deus está te chamando para fazer? Vamos lá? Vamos começar. Te garanto, se você não precisar do meu dinheiro, nem do meu tempo para fazer o que Deus está te chamando para fazer, está abençoado em nome de Jesus. Porque eu não tenho nem tempo, nem dinheiro para repartir com você. Mas vamos em frente, vamos fazer junto esse negócio. Faz sentido? Tem chance de dar errado se Deus não fizer alguns milagres? Cara, esse é o melhor tipo de projeto para a gente se envolver. Porque se eu tiver o dinheiro, o conhecimento, o recurso, a sabedoria para fazer o negócio, eu nem preciso de Deus. Agora, que tal a gente fazer alguma coisa que se Deus não chegar e fizer alguns milagres, a gente vai falhar? Esse tipo de projeto é o melhor projeto para você abraçar. Tem alguma coisa que você sabe fazer? E eu tenho certeza que tem. E essa coisa pode se tornar uma grande bênção nas mãos de Deus. O que você consegue fazer? Qualquer um dos seus talentos pode ser uma ferramenta. Tem um lugar, tem uma posição no reino de Deus que só você pode fazer. Eles fizeram o que eles podiam no começo dessa comunidade, com aquilo que eles tinham. Isso deu para ver muito, muito claramente nos testemunhos, nos vídeos. As pessoas dispostas a gastar o seu tempo, as suas vidas, os seus recursos em favor de alguma coisa maior. Em favor de uma comunidade, de algo que seria maior do que eles mesmos. Está vendo esse monte de
tijolo que tem escondidinho atrás aqui dessas paredes, esse tanto de madeira que tem aqui, todo o cimento, toda a mão de obra que foi necessária para construir todo esse negócio aqui. E é ladeira, né? Mas você sabe que é mais complicado. Alguém pagou por esse negócio, ou alguém deu o seu tempo, o seu talento, a sua dedicação para transformar bloco, cimento, areia e pedra em tudo isso que a gente está vendo aqui. E eu não sei, parece que é um negócio, esse tal de bloco, areia, pedra, cimento, por que é sempre tão pesado esses negócios, né? Vai carregar. Você já pegou um saco de 50 quilos? Tem 50 quilos aquele bagulho. E que você carrega ele na cabeça, ele cai aquele cimento assim no seu ombro, aí você está suado, dá uma reação química e começa a cortar e coçar, é uma desgraça. Mas alguém, pensa quantas vezes isso foi feito aqui? Por isso que eu acho mágico quando alguém fala, vamos me ajudar a bater uma laje esse final de semana? Não é lindo isso? Aí você trabalha que nem um cavalo, no fim do dia come aquele churrasquinho. Cara, que coisa linda. Igual a primeira comunidade de Atos. Aqueles primeiros irmãos, eles tiveram coragem até de vender aquilo que eles tinham para dividir com os outros. Então pensa comigo, temos o exemplo de Atos, generosidade extrema. Temos o exemplo dos fundadores dessa comunidade, generosidade extrema. E nós? Agora é a nossa vez. E a nossa geração? O que nós estamos fazendo com esse exemplo, com esse legado que a gente celebrou na semana passada, das gerações que vieram antes de nós? Num dos vídeos, outra coisa que me chamou a atenção, o Ulisses que fala isso aí, que uma das pessoas pegava eles de Kombi. Quem que era que pegava você de Kombi lá? Mauro. Não tenho ideia quem que é, mas o Mauro é uma pessoa importantíssima, velho. Por quê? Ele pegava as crianças de manhã lá, cedinho, saía de casa, pegar aquele monte de criança e trazer os catarrentinhos aqui, tudo para a igreja. O Ulisses, hoje ele é o chefe Ulisses, mas ele era um catarrentinho naquela época também. E esse cara, esse Mauro, com essa Kombi missionária aí, depois que terminava tudo aqui, ele tinha que voltar entregando cada um na sua casa de volta. Sabe o que isso significa? Que o Mauro, entre aspas, perdia o domingo inteiro dele, carregando catarrento para cima e para baixo. Cara, admirável. E como o próprio Ulisses falou, e ele fez isso por anos, não é um domingo que ele perdeu. E o próprio Ulisses fala no vídeo como aquilo foi importante na vida deles. Você vê, quem olhava aquele japonesinho catarrento não falava que ia virar o Ulisses. É esperança na semente isso, gente. Isso é um homem de visão, um homem de fé, que teve coragem de fazer isso. Isso é generosidade extrema. Isso é amor. Ter coragem de fazer isso. Ah, Júnior, mas hoje em dia tem Uber, hoje em dia tem ônibus. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando que o Mauro foi alguém disposto a doar horas e horas e horas da sua vida, ajudando outras pessoas a se aproximarem da comunidade, a se aproximarem umas das outras e, acima de tudo, se aproximarem de Deus. Sensacional. Isso é ministério. Hoje tem ônibus, tem Uber, mas falta nós estarmos dispostos a doar horas e horas da nossa vida, como o Mauro fez. A oportunidade, de alguma maneira, ela está aí. Talvez não é dirigindo a Kombi missionária, mas certamente tem necessidades ao nosso redor, batendo na nossa porta. Eu vi um livro, uma vez, estava olhando na livraria lá, tinha um livro, o título do livro era o seguinte: Como amar os seus filhos sem se sacrificar. Me deu um ódio na hora. É possível você amar seus filhos sem se sacrificar? Não tem jeito. Se você é pai, mãe, você sabe o que eu estou falando. É complicado. Do dia 1 até o último dia é difícil. Você tem que fazer escolhas. Plantar uma comunidade também é impossível sem sacrifício. É impossível a gente fazer. É impossível amar
sem sacrificar. É impossível, não tem jeito de construir uma comunidade, de manter uma comunidade sem sacrifício, sem dedicação, sem comprometimento. Não com uma religião, mas com Deus em primeiro lugar e com as pessoas que junto comigo formam essa comunidade. Ouvi alguém dizer uma vez que entre as grandes coisas que não poderemos fazer e as pequenas coisas que não vamos querer fazer, o perigo é que no final não tenhamos feito nada. Você olha que tem coisas, não, eu não vou conseguir fazer aquilo, eu não tenho talento para fazer, é grande demais. Mas tem umas coisas simples, você fala, não, isso é pequeno demais para mim, também não vou fazer. No fim das contas, o que a gente fez? Faz sentido? Tem alguma coisa no reino de Deus, nessa comunidade, que só você pode fazer, velho. Aquilo que quem você é especial para fazer esse negócio. Outra coisa, o texto de Atos diz que as pessoas se reuniam ou se dedicavam lá ao ensino dos apóstolos. Quando a gente pensa isso hoje em dia, nossa, a gente pensa um ensino teológico profundo. Mas não se esqueçam, quem eram esses 11 caras, esses 11 apóstolos? Eles andaram com Jesus, sim, mas eles não tiveram uma grande formação teológica. Há 3 anos atrás, era pescador, era coletor de imposto, era gente comum da sociedade. Não eram pessoas que viveram aos pés dos rabinos, dos mestres da época. Eles conviveram, sim, 3 anos com Jesus. Mas se você analisa o discurso de Pedro em Atos 2, não é uma profunda reflexão teológica. É uma coisa extremamente simples. Tanto que é a mensagem mais básica do cristianismo que ele dá ali, que é arrependa-se. Essa é a mensagem dele. Sobre o que Pedro normalmente fala, todos os registros de Pedro falando, o que ele está falando? Sobre aquilo que ele tinha vivido com Jesus. E isso é uma coisa importante para nós. E dá para ver isso nos vídeos. Mas, sabe, eu já ouvi isso várias vezes aqui. Alguém chega e fala, eu vim para cá, para a comunidade, porque o fulano de tal, a fulana de tal me trouxe para cá. Ou eu vi nessa pessoa, ela me convidou e eu vim para cá. Ou porque eu vim para cá por causa dos escoteiros. Ou seja, teve uma pessoa, um escoteiro, um chefe, que mesmo não tendo uma grande formação teológica, fez igual Pedro. Contou para alguém aquilo que ele ou ela estava vivendo com Jesus. E isso eu te garanto, isso você pode fazer. Isso todos nós podemos fazer. Não espera você ter uma grande formação teológica para compartilhar com as pessoas aquilo que você tem vivido com Jesus. Sabe, você não precisa saber a Bíblia em grego e hebraico para começar a compartilhar as coisas que você tem vivido com Jesus. Eu não sei, o chefe Cazu, será que ele sabe ler a Bíblia em grego e hebraico? Duvido. Mas sabe o que ele sabe? Ele sabe ler em português, e acho que em japonês também, mas ele sabe ler em português. E ele leu, e ele teve um monte de oportunidade de compartilhar e influenciar um monte de gente. A irmã Carmen também, ela sabia ler a Bíblia em português, e lia, e compartilhava com as pessoas. Faz sentido isso? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, quero começar a estudar teologia, verdade? Por quê? Porque eu quero conseguir ler os textos em hebraico, em grego. Eu falei, você já leu em português? Ele falou, não. Não é de seminário que esse cara precisa, não é de teologia. Ele precisa sentar e ler a Bíblia, velho. Mas isso serve para nós também. O conhecimento está aí, está na nossa cara. A gente precisa ter a disciplina de, talvez, fazer a escolha de sentar lá e ler, ou ouvir, tem áudio também, tá? Você não precisa nem ler, você ouve ela, Deus fala com você ali e as coisas acontecem. E a pergunta que a gente pode fazer é por que os primeiros discípulos fizeram o que eles fizeram? Por que os fundadores da comunidade fizeram o que fizeram? Por causa do Evangelho. Por causa do privilégio que eles vivenciaram de se arrepender e encontrar perdão. Por isso, essa era a simples mensagem que eles tinham para oferecer para aquelas pessoas. Arrependam-se. Arrependam-se, porque o Espírito quer ser derramado sobre pessoas de todos os povos.
Isso aconteceu comigo, isso pode acontecer com você. Mensagem simples. Isso que eles viviam com Jesus. E o Evangelho, ele dá uma atitude única para nós em relação ao mundo, em relação ao dinheiro, em relação ao trabalho, em relação às pessoas que concordam e às pessoas que discordam de você. Em relação a Deus, a forma que nós olhamos a nós mesmos, os nossos sentimentos, os nossos sofrimentos e assim por diante. A mensagem do Evangelho. Sabe, tem um livro que eu gosto muito, acho que talvez seja o meu livro preferido. E uma parte do livro, ele conta a respeito de uma cidade que o rei volta para a cidade. Ele tinha se ausentado e o rei volta para a cidade. E quando ele volta para a cidade, ele não entra e vai assumir o trono logo de vez. Ele se coloca um capuz, se disfarça e vai andar no meio do povo. E ele percebe que tem um monte de gente sofrendo, um monte de gente morrendo. O povo dele estava sofrendo e morrendo. E aí, ele começa a estender a mão sobre essas pessoas. E, por incrível que pareça, algumas dessas pessoas eram curadas, porque tinha um provérbio naquele lugar que dizia que as mãos do rei são mãos que curam. E assim, eles reconheceriam quem era o seu rei legítimo. E pessoas começaram a ser curadas. Isso é ficção, tá, gente? Mas as pessoas começaram a ser curadas. E rapidamente, mesmo ele não tendo ido lá para assumir o trono ainda, as notícias se espalham pela cidade. Todo mundo está falando, o rei voltou. Mesmo sem ele ter assumido o trono formalmente ainda. Ele está lá na cidade, disfarçado, andando entre as pessoas, curando pessoas. Essa história eu acho ótima. E é essa história que eu acredito que Jesus quer escrever através da sua vida e da minha vida. Eu acho que o rei deseja andar por aí disfarçado de Ulisses, de Manuel, de Kátia, de Pelé. O rei quer andar através de nós. E ele quer curar as pessoas. É a nossa vez de continuarmos a história, mas escrevermos o nosso próprio capítulo nessa história. Nós celebramos esse legado e valorizamos esse legado, porque precisa ser valorizado. Mas e agora? E agora? O rei, ele quer andar disfarçado, amando, curando, acolhendo as pessoas, distribuindo o pão. Ele quer andar disfarçado de você. Mesmo agora, antes dele assumir definitivamente o trono desse mundo, ele quer fazer isso através de nós. Amém? Agora, a Kátia vai orar com a gente. E eu gostaria muito que você perguntasse, pode vir, Kátia. Eu gostaria muito que você se perguntasse qual é a minha parte nesse processo. O que eu vou escrever no meu capítulo? Deus os abençoe. Obrigada, Júnior, pela reflexão, pela provocação. Eu quero te convidar a ter um momento agora de oração e perguntar isso diante do Senhor. Qual é a minha parte? O que eu tenho nas minhas mãos? E o que eu posso contribuir para a continuidade dessa história? E não é por causa do nosso nome, não é por causa do nome da Igreja de Diadema, não é por causa dos líderes, não é por nada mais a não ser pelo Evangelho. Né? Pelo Evangelho, por amor do qual o apóstolo Paulo deu a sua vida. Né? E ele nos convida a dar a nossa vida também. Abaixa a sua cabeça, vamos responder ao Senhor, à luz daquilo que ouvimos nessa manhã. Enquanto você ora, nós vamos cantar bem baixo o refrão desta música.
pode ser bem baixo. O melhor, o meu melhor quero te dar. E depois vamos orar. Senhor, muito obrigada pelo exemplo destes nossos irmãos que nos antecederam. Muito obrigada por sua consagração ao Senhor, por sua coragem, por sua confiança, por sua entrega. Imagino que muitos deles, de fato, não se sentiam preparados, nem capacitados para esta obra, mas simplesmente eles se dispuseram nas tuas mãos. Eles confiaram, eles buscaram o Senhor, eles oraram e o Senhor fez a obra. E o Senhor os usou como teus instrumentos para escrever esta linda história e que continua. E agora, Senhor, estamos aqui diante do Senhor. Estamos aqui hoje. Somos nós hoje. É a nossa geração. Sou eu hoje diante do Senhor. Com os meus dons, habilidades, com as minhas fraquezas, com tudo o que sou, com a minha história, com a minha cultura, com tudo que eu sou e tudo aquilo que o Senhor tem me dado até o dia de hoje. E nós queremos, Senhor, aqui juntos, nesta manhã, queremos nos consagrar novamente ao Senhor, nos oferecer, Senhor, a Ti, oferecer talvez o pouco que temos, os poucos pães e peixinhos que temos, mas crendo que o Senhor pode multiplicar isso. Nós oferecemos ao Senhor, oferecemos os nossos ministérios, oferecemos o nosso serviço, oferecemos o nosso dinheiro, oferecemos o nosso trabalho, as nossas famílias, nossos filhos, oferecemos tudo ao Senhor, colocamos no Teu altar e nós pedimos que o Senhor abençoe todo o trabalho das nossas mãos e que isso também frutifique, Senhor, impacte as futuras gerações, que esta igreja nos próximos anos e décadas continue crescendo, continue impactando a sua cidade, o seu bairro, todos os lugares por onde o Senhor tem nos colocado. Senhor, ajuda-nos a ser fiéis ao chamado que Tu tens para cada um de nós, assim como eles foram fiéis no passado. Ajuda-nos a cumprir o nosso chamado.
Dá-nos os teus sonhos daqui para o futuro, Senhor. Dá-nos, Senhor, a tua visão. O Senhor deu uma visão grande para eles lá atrás, e que pela tua graça tem se cumprido ano após ano. E nós pedimos, Senhor, dá-nos a tua visão, dá-nos os teus sonhos, e dá-nos a disposição de abrir mão dos nossos próprios sonhos, dos nossos próprios desejos, para podermos embarcar neste teu sonho e naquilo que o Senhor tem projetado para esta igreja nos próximos anos. Ajuda-nos a fazer discípulos, ajuda-nos a criar os nossos filhos, ajuda-nos a formar uma geração, Senhor, de verdadeiros filhos de Deus, cristãos, cidadãos, que queiram servir a Deus e a sua pátria, que sejam homens e mulheres de caráter, e que possam impactar também a sociedade. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, fica conosco. Nós precisamos de ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé. Podemos encerrar com esta última canção. O meu melhor eu quero te dar. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Sim, Senhor, nós queremos exalar mais de Deus e menos de mim, porque não se trata de mim, não se trata do meu projeto, mas se trata do teu reino, se trata da tua história, daquilo que o Senhor está escrevendo.
Senhor, e nós temos o maior privilégio, Senhor, é a maior honra, podermos participar naquilo que o Senhor está fazendo, na Tua história, a Tua salvação, Senhor, e poder olhar para o futuro e saber que, mesmo que o dia de hoje seja tão difícil e turbulento, nós aguardamos a consumação do Teu reino, o desenlace dessa história, em que o Senhor vai consumar esta salvação e o Senhor vai reinar para todo sempre, e não haverá mais choro, nem guerra, e nem pranto, e nem violência, porque o Senhor vai reinar entre os homens para todo sempre. Essa é a nossa esperança, Senhor, e nós agradecemos por este Evangelho que é vida, este Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, este Evangelho que é tudo que nós precisamos, este Evangelho que nós amamos. E nós pedimos que o Senhor nos inflame de amor por este Evangelho, nos inflame de amor pela Tua igreja. Senhor, como amamos esta igreja, que alegria, Senhor, podermos participar na vida desta igreja. Inflama-nos de maior amor ainda pela Tua igreja, por este Evangelho, e que, como Paulo, possamos dizer: porque em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto eu cumpra o chamado que recebi em Cristo Jesus. Senhor, e que sejamos encontrados fiéis ao chamado que recebemos de proclamar este Evangelho a todo mundo. Senhor, muito obrigada, Senhor. É um grande privilégio e alegria, e que nisso esteja o nosso coração, e a nossa alegria, e o nosso anseio maior. E pedimos, ó Deus, que o Senhor continue derramando sobre esta igreja da Tua graça maravilhosa, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e o poder, a força, a ousadia do Espírito Santo sejam derramados sobre todos nós, e de agora e para todos sempre. Amém e amém. Amém. Deus nos abençoe. Fique firme. Temos muitos desafios pela frente. Deus nos abençoe. Semana que vem, então, estamos aqui, e à tarde no concílio. Programe-se para isso. Grande abraço. Deus te abençoe.